nossos olhos. Redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vida. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso, triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Ruimar Lopes e este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio TV. É muito bom estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Lembrando a você que sempre está conosco, e você que também está conosco pela primeira vez, nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Como acontece às quintas-feiras, hoje, excepcionalmente, numa sexta-feira, estamos com mais um programa Boas Novas na Web. É a Igreja Batista Boas Novas, no cumprimento da grande comissão, neste ano, sob o tema Construir Juntos, expandir o reino de Deus, lançando as nossas redes até aos confins da terra. A Igreja Batista Boas Novas está situada na rua 8 de dezembro, número 528, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Entre as suas atividades, nos reunimos aos domingos, a partir das 9 horas da manhã. Escola Bíblica Dominical, Grupo de Crescimento Cristão. Depois segue-se o culto. 18h30, culto de celebração ao Senhor. Durante a programação da manhã, temos um espaço e um programa especialmente reservado para as crianças. O segundo andar é todo dedicado às crianças. Você pode trazer a sua criança, ela vai gostar e ela vai ser muito bem cuidada. Você é convidado a estar conosco. Rua 8 de dezembro, número 528, Vila Isabel, Rio de Janeiro. Nesse domingo que vem, domingo, Dia das Mães, vamos ter um momento de gratidão a Deus pela vida das mães. E nesse mês, estamos tendo um cardápio muito especial durante a manhã, falando sempre sobre a família, um tema relevante para as famílias. Programe-se, venha com a sua família participar de um dos nossos encontros. Será uma alegria poder receber você e a sua família.
vamos agora estar orando, buscando a presença do nosso Deus. A Igreja Batista Boas Novas tem uma agenda de oração. Se você tem um pedido de oração, pode nos encaminhar. Nós vamos estar incluindo o seu pedido na nossa agenda de oração. Pode encaminhar, que certamente vamos estar orando por você. Nesse mês de maio, a nossa agenda trata de 8 propósitos principais. O primeiro é família. A igreja está orando intensamente pelas famílias, por suas famílias, pelas famílias brasileiras, pelas famílias do mundo. 31 dias contínuos de intensa oração pela família. O outro propósito, proteção espiritual, pedindo que o Senhor Deus nos proteja, as famílias, as igrejas, a cidade do Rio de Janeiro, a nação brasileira, de todo tipo de malignidade, tudo que é ruim, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. O terceiro propósito de oração, paz e segurança, que haja paz e segurança para os brasileiros, que o Senhor guarde os bairros, as cidades, conforme diz o Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O quarto propósito de oração, saúde e cura. Que o Senhor dê saúde ao povo, possa estar curando os enfermos, visitando os hospitais. Que esse seja um tempo de manifestação do poder de Deus para trazer cura aos que estão enfermos, pedindo também ao Senhor a bênção para todo o pessoal que trabalha na área de saúde, seja público ou particular, pelas empresas de saúde, hospitais, clínicas, planos de saúde profissionais, para que todos estejam movidos por um sentimento de compaixão, né? De cuidado com o seu próximo. Também que o Senhor guarde os médicos, paramédicos, a sua saúde, porque eles também sempre estão muito expostos. O quinto propósito de oração desse mês, para que o Senhor nos oriente quanto a leis, decisões, programas, projetos e ações contrárias à palavra de Deus. Qualquer movimento, lei, projeto, ações que venham de contrariar a palavra de Deus, que o Senhor intervenha, entre com providência, não sejam aprovados esses projetos e não possam prosperar. Sexto motivo de oração, rumos para a educação no Brasil. Que o Deus dos céus, Ele dê rumos para a educação no Brasil, do maternal até o nível superior, ensino público e particular, e possa reverter todo o plano também contrário nessa área aos valores das Sagradas Escrituras. O sétimo propósito de oração, prosperidade. Que o Senhor libere sobre a nação brasileira, sobre o teu povo, o seu povo, uma unção de discernimento, uma unção de multiplicação, uma unção de construção. Discernimento que deu a José no Egito na hora da crise, multiplicação que deu a Jacó quando não tinha nada e prosperou, unção de construção que deu a Neemias, que pôde construir os muros de Jerusalém. Que o Senhor nos guarde e nos dê essa unção de prosperidade. E o oitavo propósito de oração desse mês, em favor da população do Rio Grande do Sul, atingida pelas enchentes, que o Deus dos céus intervenha, salvando vidas, curando, consolando, restituindo, porque só o Senhor é Deus e Ele pode todas as coisas. E a palavra de Deus nos diz que nada é impossível para o nosso Deus. Quero desafiar você a estar
nesse propósito, unido nesse propósito, na sua casa, onde você estiver, que você separe um tempo especial para se derramar diante do Senhor e clamar pelos nossos irmãos gaúchos. Vamos então falar com nosso Deus. Temos também motivo de gratidão a Deus, os aniversariantes do mês. Dia 1º, Esther Amâncio dos Santos. Dia 3, Fernando Gabriel, Esther e Fernando Gabriel, do Ministério da Infância, Fernando, meu netinho. Dia 8, Cleiton Barbosa. Dia 9, dia de ontem, a irmã Ruth Marciano. Que o Senhor os abençoe ricamente, que possam ter saúde plena, saúde física, mental, espiritual, saúde completa, possam ter vitórias e muitos anos de vida, para a glória do Senhor. Vamos orar? Onde você estiver, vamos buscar a presença do Senhor, vamos buscar a presença do nosso Pai, pedir que o vento do seu Espírito possa estar agora soprando nos lares, nas casas, no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Que o vento do Espírito Santo possa estar soprando ali na região sul, no Rio Grande do Sul, nas vidas, nos corações e mudando, operando obra de milagre, transformando, em nome de Jesus. Vento do Espírito. Botar do comecinho novamente. Vento do Espírito, ó. É uma oração cantada. Vento do Espírito Santo. Vamos orar, queridos. Onde você estiver, que você possa estar nos acompanhando em oração. Vamos fazer aqui uma grande e poderosa corrente de oração. Vamos então falar com Deus. Poderoso Deus, amado Pai, entramos na presença do Senhor em oração, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, com nossos corações agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas orações respondidas, pelas resoluções, pela proteção, pela Tua Palavra, pela presença bendita do Teu Espírito Santo, por Jesus Cristo nosso Senhor, pela nossa família biológica, presente de Deus para nós, pela nossa família espiritual, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome. Queremos declarar que tudo que temos, tudo que somos, tudo que teremos, tudo que seremos, é para a glória do Senhor. Consagramos ao Senhor nossas vidas, consagramos ao Senhor a vida dos dizimistas, dos ofertantes, aqueles que têm feito chegar à Tua casa as ofertas e os dízimos, os mantenedores da casa de oração, os mantenedores da voz profética, os mantenedores da adoração. Que a bênção do Senhor, aquelas promessas que estão contidas nas Sagradas Escrituras, se concretize na vida deles. Consagramos dízimos e ofertas que no decorrer dos dias chegam à tua casa. Que o Senhor, de forma sobrenatural, os multiplique. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvamos ao Senhor pela vida dos aniversariantes. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os faça prosperar. Dê saúde física, saúde espiritual. Que tenham muitos anos de vida. Para a glória do Senhor. Com vitórias, sonhos realizados. Em nome de Jesus. Queremos, Pai de amor, pedir a bênção do Senhor pelos enfermos. Que o Senhor visite cada um deles, aqueles que estão internados, os que vão se internar, aqueles que estão aguardando a oportunidade para um exame médico. Que o Senhor abençoe a área de saúde da nossa nação.
as instituições voltadas para a saúde, pública ou particular, que haja um fluir do Senhor, para que as coisas corram bem. Abençoe os médicos, os paramédicos. Ó Deus amado, livra-os também de enfermidades, suas famílias e os seus, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja no Brasil, que o vento do teu Espírito Santo sopre sobre a igreja do Senhor no Brasil, para que possamos estar firmemente anunciando a mensagem de salvação, de paz e de fé. Queremos, Pai, levantar um clamor em favor do Rio Grande do Sul, os gaúchos, nossos co-irmãos que estão ali passando por aquela crise nunca vista, nunca experimentada. Ó Deus poderoso, o Senhor que tem o mundo nas tuas mãos, intervém ali, opera a obra de milagre, de tal forma que todos saberão que a mão sobrenatural do Senhor ali se passou. Guarda as famílias, as crianças, os adolescentes, os da terceira idade. Ó Deus, quanta perda, quanta dor ali. Que o Senhor, Deus, console os corações. Que o Senhor fortaleça a fé daquela nossa gente. Dê ânimo. Que o Senhor, ó Deus, proteja cada um. Que o Senhor faça com que os serviços de acolhimento, de resgate, de socorro sejam eficazes. Haja compaixão, seja um serviço acolhedor. Que haja ali uma manifestação do amor que vem do Senhor nos corações, em nome de Jesus. E que nós outros que estamos distantes geograficamente, possamos estar unidos a eles, orando, participando, contribuindo nesse tempo de extrema dificuldade para aqueles nossos irmãos. Tenha misericórdia, Senhor. Intervenha ali. Nós cremos que nada mesmo é impossível ao Senhor. Conforte os corações. Ó Deus, pessoas que faleceram, ó Deus, que tristeza, mas cremos que o Senhor é o Deus de toda consolação. E o Senhor é aquele que nos acolhe no tempo da aflição. Oramos no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Você que está aí conosco pode nos ajudar orando, compartilhando e convidando. Estamos, repito, na sexta-feira, excepcionalmente, por questões operacionais e técnicas. Anteriormente ficamos uma semana sem poder estar aqui por causa da nossa voz. Pela graça de Deus, estamos aqui para esse tempo, retomando aqui a nossa caminhada. Você que está conosco, André Araújo, Kátia Constant, Rosa Ângela, tem mais gente aqui na telinha. Que Deus abençoe vocês, participe. Jaqueline Ramos, Agnel, amigo Agnel ali do Espírito Santo, alegria te ver aqui, saber que você está conosco, não é? Compartilha, ajuda aí a fazer com que essa mensagem chegue aos corações. Inscrevam-se lá no canal do YouTube, inscrevam-se, convide você já. Aparecida Lima está aqui, Rosanângela, já falei, Aparecida Lima. Muito bom ter vocês aqui depois desse tempo de ausência aqui. Lembrando que sempre é às quintas-feiras. Se Deus quiser, meu coração está acelerado para ter outros dias da semana poder estar juntos com vocês. Vamos então agora retomar a nossa história, a história de Abraão. Amém, Agnel. Deus abençoe você também aí, todos os seus. Agnel, um grande amigo, irmão. Convivemos juntos, trabalhamos juntos. Ele está ali no Espírito Santo. Deus abençoe você, abençoe sua casa e todos os seus. Muito bem.
não sei se vocês acompanharam, quem não acompanhou, tempo dá de retomar aqui. Nós estamos nessa temporada contando e relembrando a história de Abraão, um homem de fé que junto com sua família caminhou com Deus. Eu vou fazer um resumo bem rápido aqui, que eu não quero me alongar, né? Nós então temos falado ali a partir do capítulo 12, capítulo 13 de Gênesis. Na verdade vai de 11 até o capítulo 11, verso 27 até o verso 25, o verso 11 do capítulo 25. De 11 a 25 é o texto que baseamos a nossa reflexão sobre a história de Abraão. O primeiro episódio nós vimos deixando a zona de conforto. Abraão saiu da zona de conforto, ouvindo o chamado de Deus. O segundo episódio, chamado para ser bênção. O terceiro episódio, pequenos erros e grandes consequências. O quarto episódio, as nossas escolhas moldam o nosso destino. E hoje, no quinto episódio, vamos cuidar então de uma fé à prova de crise. Talvez não dê tempo de acabar esse episódio hoje, não tem problema. Só peço que você fique até o final, que essa história, como as histórias dos nossos irmãos do passado, as histórias bíblicas, elas são inspiradoras. Uma fé à prova de crise. E começa no capítulo 14 de Gênesis. Logo no começo do capítulo 14, vamos ver que havia um cenário de guerra. Guerra de 4 reis contra 5 reis. Só vou mencionar capítulo 14, de 1 a 11. A guerra entre, como alguém já chamou, confederações de reis. Então, e nessa guerra, nesse capítulo 14, vai falar dessa guerra, vai falar também que Ló, o sobrinho de Abraão, foi capturado nessa batalha, né? E Abraão conseguiu libertá-lo. Emocionante essa história. Ló é levado cativo pela confederação que venceu. Também nesse capítulo 14 vamos ver que o aparecimento de Melquisedeque na narrativa bíblica. Melquisedeque abençoa Abraão. Não vamos ver tudo isso hoje, vamos ver só o comecinho. Mas houve ali então uma guerra, como disse, entre confederações de rei. Uma confederação de 4 reis, não é? E outra segunda confederação de 5 reis. Então, esses reis se ajuntaram no vale de Sidim. Gênesis 14, de 1 a 3. Sucedeu que naquele tempo que Amrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Eleazar, Kedorloamer, rei de Elão, e Tidal, rei de Joim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Quase que dá uma cãibra na língua, né? Para falar o nome desses reis todos. Mas está dito. Então aqui os reis que estavam ali em guerra, ajuntaram-se naquele vale. Então, o que nós vemos aqui? Os conflitos de sempre. Esse tipo de batalha era algo muito comum na época de Abraão, não é verdade? E a pergunta é, não será também hoje, no mundo em que estamos? Abraão estava ali, Ló estava lá, e estavam todos cercados, algum mais, outro menos envolvido, com uma atmosfera de conflito e de guerra. É assim que vivemos hoje. E nesse tempo de conflito, é importante uma fé à prova de crise. E vamos ver lições maravilhosas aqui nesse capítulo 14, não é? Porque então, naquele conflito, os reis, eles sempre faziam essas guerras, empreendiam ações militares. E qual era o objetivo das guerras? Qual é a razão dos conflitos de hoje?
no nosso bairro, nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação e no mundo todo. Os mesmos de sempre. Primeiro objetivo, poder. Os reis se uniam, faziam ações militares para poder se apoderar, conquistar outras cidades. Era chamado de cidade-estados. Primeiro objetivo da guerra, do conflito, da competição, poder. O segundo, dinheiro. E isso está em todo lugar, né? Dinheiro. Então as cidades que se tornavam, que venciam, faziam das outras submissas. Qual era o tipo de submissão? Lhe pagavam tributos. O que a gente vê hoje? Conflito entre nações, poder e dinheiro, guerra econômica, tudo envolve dinheiro. E nesse episódio registrado no capítulo 14, na nossa caminhada de fé do nosso irmão Abraão, parece que os reinos vassalos, aqueles que eram explorados, e se rebelaram contra os seus dominadores. E essa revolta dos dominados não teve sucesso. Eles perderam a batalha. A confederação dos 5 reis, que eram os submissos, explorados, ela foi derrotada pela confederação dos 4 reis que os dominavam. Então esse episódio mostra isso, né? Foi mal sucedida aquele levante. E como resultado, as cidades-estados, as cidades que perderam a guerra, você já viu isso até em filme, elas foram saqueadas. Isso mesmo, foram saqueadas, são chamados despojos da guerra pelos vencedores. Então, as cidades derrotadas foram saqueadas pela confederação, reunião de reis vencedores. E aí a história vai ficando mais interessante. Entre essas cidades estavam Sodoma e Gomorra. Olha só. Então diz lá no capítulo 14, verso 10 e 11, ora, o vale de Sitim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e outros restantes fugiram para os montes. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus mantimentos e se foram. Guarda aí, Sodoma e Gomorra. Quem que estava em Sodoma e Gomorra? Tinha separado do seu tio, Ló. Ló é levado cativo pelos aqueles reis vencedores, e está o sobrinho de Abraão, um filho de Deus. Ló é um homem citado na Bíblia. Tinha suas virtudes. Mas o que aconteceu? Tornou-se cativo. Que lições nós podemos tirar daqui preciosa para a nossa vida? Vou ler o verso 12 em diante, só 4 versos. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que alguém se escapou lá, e contou para Abraão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Mané, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abraão. Aqui começa a história interessante, que nós vamos começar a ver algo assim, o diferencial na vida daquele que tem fé. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, e ele e seus homens feriu-os e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo, Abraão trouxe de novo todos os bens, e também Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda todas as mulheres e o povo. Glória a Deus por isso, que coisa interessante, dá para fazer um filme. Mas
Gênesis capítulo 13, vamos voltar um passinho atrás, mostra a separação de Abraão e Ló, já falamos sobre isso. E informa como Ló preferiu ir para a terra fértil de Sodoma. Lembra, eu falei sobre isso? As escolhas vão determinar o nosso destino, o nosso futuro, não é? Tem escolhas boas, mas tem escolhas excelentes. A maior dificuldade nossa é fazer escolha entre duas coisas boas. E o que vai nos ajudar é a direção de Deus. Então, Gênesis 13, a separação de Ló do seu tio, foi ele para Sodoma, que era a terra fértil. E agora no capítulo 14, nós começamos a ver a revelação de como havia sido ruim a escolha de Ló. Podemos dizer assim, não tão boa como pareceu. Lições para a nossa vida. Às vezes, a escolha para nós parece boa, mas a escolha boa para nós, boa mesmo, é aquela que é aprovada por Deus. É a decisão que nós tomamos consultando ao Senhor, né? Então vimos aqui que aquela escolha lá atrás não foi tão boa quanto pareceu, não é isso? Então, Ló, que tinha andado lado a lado com o patriarca, o tio Abraão, agora havia sido levado cativo por ocasião da cidade boa, terra fértil, que ele havia escolhido. Verso 12 do capítulo 14. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e de seus bens, e partiram. Então, o que aconteceu? Alguém conseguiu escapar e foi lá avisar a Abraão sobre aqueles acontecimentos. Quando Abraão soube que seu sobrinho estava preso, dá uma parada aqui. Aqui nós podemos ver a importância de uma fé genuína. Aqui vamos entrar no centro dessa história, das lições mais importantes. É muito rico esse acontecimento aqui. Mas eu quero destacar aqui a fé genuína de Abraão em Deus. Não uma fé de ocasião. Aqui nós vamos ver que a fé que Abraão vivia, que ele professava, era uma fé à prova de crise. Quando ele ouviu isso, aquela fé nele que ele vivenciava foi ativada. A fé de um homem que, junto com a sua família, procurou caminhar com Deus. Muito importante para nós hoje que vivemos um tempo de tantas crises, não é verdade, queridos? Então, o que Abraão fez naquele momento? Como podemos fazer a leitura da atitude de Abraão, do que ele havia feito, por que ele tomou aquela decisão? É até meio surpreendente, porque não se fala muito sobre esse aspecto da vida de Abraão. Mas, sinceramente, eu lendo esse texto, comentei até com a Lígia, o Espírito Santo abriu meus olhos para esse fato relevante. A Bíblia é muito rica mesmo. Então, aquele momento foi o momento resultado da fé de Abraão, o agir de Abraão, como ele fez, a maneira como ele fez. Vamos ver aqui algumas coisas importantes. Primeiro, Abraão estava prevenido, estava preparado, um preparo espiritual de fé, um preparo de sabedoria. E tem coisas importantes que eu quero destacar para você aqui e não vou me demorar muito. Depois a gente retoma essa história. Ele reuniu um grupo, é o que o texto diz. Eu achei muito interessante isso. Então, o que a gente observa aqui? Vê se você não observa também isso.
um senso de unidade. Ele vivia com um grupo, seus trabalhadores, seus homens, seus servos, sua parentela, mas havia um senso de unidade, um senso de equipe. 318 homens. Então, um grupo importante, contar com os outros. Então, a fé cultivada em grupo, vivenciada em grupo, produz unidade, fortalece, produz participação e, acima de tudo, fomenta o compromisso, a aliança. Queridos, vivemos num mundo pobre de alianças. Aquelas alianças reais, sinceras, entre famílias, amigos. O tempo vai passando, os amigos vão se rareando. Somos mais conhecidos até dentro da igreja. Não é verdade? Então, aquela fé cultivada em grupo produziu uma unidade, participação, compromisso. Outra notícia que temos aqui fala em homens habilidosos. Eu fiquei pensando assim, onde que esses homens adquiriram essas habilidades? Habilidosos para quê? Para crise, para enfrentar a crise, para defender a família, defender o que é seu. Não a guerra pela guerra, mas eu quero chamar a sua atenção pelo espírito, a atmosfera de fé reinante na vida de Abraão e daquelas pessoas que com ele estavam. Homens habilidosos. Dá para entender que essa habilidade não foi algo que eles foram vivendo a vida de qualquer maneira e foram adquirindo habilidade. Dá para entender aqui, para deduzir que essa habilidade do qual a Bíblia fala foi resultado de um cultivo de princípios e valores. Não é? Podemos entender então que, movidos pela fé, Abraão fez a sua parte, ele preparou os seus. E a terceira coisa, primeiro, homens, um grupo de homens. Segundo, homens habilidosos. Terceiro, diz o texto lá, homens de sua casa. Gente do seu relacionamento. A começar de sua família. Gente com quem ele tinha aliança verdadeira. Pessoas que estavam comprometidas com o mesmo propósito de fé de Abraão. Por isso estavam ali juntos. E então, por causa disso, Abraão reagiu ali com base numa fé, a sua confiança em Deus, e ele perseguiu aquela confederação de reis vencedores que venceram outros 5 reis. Abraão e 318 homens. Foi lá e operou uma obra de restituição. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Eu concluo, queridos, para dizer que Abraão, a lição mais importante que eu quero destacar aqui, Abraão possuía uma fé, ele tinha uma fé à prova de crise. E essa fé não se estabeleceu no estalar dos olhos, do dia para a noite. Essa fé foi sendo vivenciada, ele foi tendo maturidade, intimidade, relação com Deus. Ele vivia cada dia essa fé em Deus. E mais do que isso que o texto mostra claramente, a história mostra que ele compartilhou essa fé. E aquelas pessoas que estavam com ele estavam envolvidas, mobilizadas por esta fé. Quando veio a crise, nós sempre estamos sujeitos à crise, não é verdade, queridos? Quando a crise se abateu, ele, Abraão e os seus estavam preparados.
estavam prontos. Sem dúvida, aquela foi mais uma atitude de fé na vida de Abraão. Abraão perseguiu, ele restituiu os bens, trouxe de novo todos os bens. E também Ló, o seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Qual o segredo? O segredo é uma vida de fé. Fé genuína, fé verdadeira, uma fé à prova de crise. Muitas vezes a gente está vivendo distraidamente, vem a crise e notoriamente muitas vezes nós somos pegos de surpresa porque não sabemos o que fazer, não sabemos como agir, não contamos com companheiros de fé dentro de casa e fora de casa. Aí a crise engole a gente. O exemplo de Abraão aqui é que ele tinha uma fé verdadeira em Deus. Ele era um devoto a Jeová. E na hora da crise, ele sabia o que fazer. E fez com toda a coragem. Impressionante. Abraão, e 318, venceu 4 reis. Esses 4 reis venceram outros 5 reis. Olha aí o poder. Ainda resgatou o seu sobrinho, que estava lá em Sodoma, pensando que estava numa boa. E na hora quando veio a crise, ele foi levado cativo. Que Deus abençoe você, sua casa, os seus, sua família, tudo que você está envolvido. Que nós possamos viver cada dia cultivando uma fé, essa fé que vem de Deus, dom de Deus. E possamos estar preparados para enfrentar os desafios, a crise, quando ela se abater sobre nós. A gente vai ver que essa fé, ela é uma fé que encoraja, uma coragem sobrenatural. Mas isso é para nossos próximos encontros. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, que tenhamos dias de muitas vitórias, porque estamos envoltos em muitas lutas espirituais, batalhas dentro de casa, nosso bairro, na cidade, na nação e no mundo. Mas que possamos caminhar com a certeza de que Deus cuida de cada um de nós. É o que diz essa canção. Ouça um pouquinho dessa canção. A letra está aí no grupo de WhatsApp. Fala muito ao nosso coração, porque temos um Deus que cuida de nós. Mesmo quando tudo fica muito difícil, muito ruim, impossível às vezes. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Declara: eu creio. Declara: eu creio. Eu creio em ti. Declara aí: eu creio em ti. Aleluia. Declare para você mesmo. Fomente a sua fé. Eu creio. Eu olho para ti.
espero em ti. Eu creio, Senhor, em ti. Eu olho para ti. Eu espero em ti. Quando você sente medo, Deus diz: do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Deus sente a nossa dor. Nunca se esqueça. O mar eu posso acalmar. Ah, o tempo certo, Deus. Ah, esse tempo é necessário para amadurecer. Depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Deus diz: eu cuido de ti. Deus está cuidando de nós. Precisamos crer. Amém. Vamos orar, queridos. Aonde você estiver, vamos falar com Deus. Oh, poderoso Deus. É um descanso. É uma segurança para nós. Saber que o Senhor cuida de nós. É um descanso saber que o Senhor nos dá essa fé sobrenatural. Para no mundo em crise, em guerras de todas as matizes, este mundo tenebroso, nós podemos exercitar a fé, agir pela fé, avançar pela fé e ter, Pai, restituído aquilo que o inimigo de nossas almas quer tirar de nós. Ó Deus, que descanso saber que o Senhor agora mesmo está velando por cada um de nós. Às vezes não entendemos, está velando pelos brasileiros. O Senhor está se importando sim com cada irmão nosso do sul. Oh Deus, continue cuidando de nós, nos abençoando. Visita cada lar, cada pessoa que participou deste encontro, que vai ter acesso a este programa. Que o Espírito Santo toque o coração. Que seja um tempo de renovação, de ânimo, de encorajamento, de libertação, de cura e de salvação. Em nome de Jesus. Dá-nos, Pai, um tempo muito abençoado. Um tempo de alegria, de avanço para a glória de Jesus. Em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Foi muito bom estarmos juntos, poder voltar aqui nessa telinha e estar conversando com você. Fiquem todos na santa paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, que será no domingo, pela manhã, na igreja, presencialmente, Dia das Mães, né? Dia de gratidão a Deus pela vida das nossas queridas mães. Vai ser um tempo muito bonito, muito abençoador, como foi domingo passado, né? Lá na igreja. Olha, um abraço duplo, meu e da Lígia, para vocês. Fiquem na santa e na bendita paz do Senhor. Tenham uma boa noite, um sono tranquilo e reparador.